Arrebatamento, 7 anos, a igreja no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, segunda vinda, 7 anos de tribulação na terra, segunda vinda, guerra do Armagedon, milênio, Gog e Magog, novos céus, nova terra, nova Jerusalém descendo adornada. São temas relevantes à Escritura Sagrada, relevante à volta de Cristo. E todos esses temas, você entende, você sabe o desdobramento desses temas? É o que nós vamos aprender um pouquinho aqui neste vídeo de hoje. Quer saber mais? Vamos comigo, assista ao vídeo. Olá meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou Gil Santos, também conhecido como Presbítero Gil. E estou aqui para mais um vídeo, para trazer um pouco da Palavra de Deus, esta palavra poderosa que tem transformado a minha vida e sei também que transformou a sua. Obrigado por ter chegado até aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de alta relevância. O próprio Senhor Jesus deixou claro que Ele voltaria para arrebatar a sua igreja. E nós, como igreja, temos o privilégio de levar esta palavra. E a rede social é um dos maiores mecanismos para tal coisa. Então vamos começar um pouquinho falando sobre escatologia bíblica. Aliás, afinal de contas, o que é escatologia? De onde surgiu esta palavra? A palavra escatologia deriva-se de duas palavras gregas. Escatos, que significa último, fim das coisas, e logia, que vem da palavra logos, que nós aprendemos desde o tempo do ensino fundamental, que as palavras que terminam em G e A significa estudo, e no grego não é diferente. Então, logia vem de logos, que significa estudo, conhecimento, doutrina, um tratado. Logo, quando nós juntamos as duas palavras, escato mais logia, significa estudo das últimas coisas. Para simplificar, um termo mais utilizado, um termo técnico, doutrina das últimas coisas. E é sobre a doutrina das últimas coisas que nós vamos conversar um pouquinho neste vídeo. Primeiro passo que eu quero conversar com os irmãos, você que me assiste, é por que eu devo estudar escatologia? Irmãos, eu poderia separar aqui talvez 20, 30 pontos importantes porque nós devemos estudar escatologia, mas eu separei apenas 2 para não ficar muito extenso o vídeo, tá certo? O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é uma palavra maravilhosa, poderosa, que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Olha só o que ele diz, eu quero ler com você essa palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Esperar em Cristo, que nos livrou de tão grande morte, nos livra e ainda nos livrará. Esperar em Cristo gera no coração do cristão esperança. É esta esperança que devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus. E Paulo vai enfatizar a esperar a Cristo que nos livrou, nos livra e ainda nos livrará. Livrará de quê? Ele próprio escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica dizendo, capítulo 1, versículo 10, a saber Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, que virá
e nos livra da ira futura. Estudar escatologia bíblica gera no meu e no teu coração esperança, enfrentar este presente século, as agruras diárias, sem perder a esperança na vinda do Senhor Jesus, guardando a promessa que Ele nos fez, que a qualquer momento, de forma iminente, arrebataria a sua igreja. Primeiro ponto, e Paulo ainda vai afirmar algo maravilhoso. Na segunda carta, o texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 10, ele fala dessa esperança. Mas na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 19, ele diz o seguinte: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Olha o que Paulo está falando. Temos de viver aqui com esperança no Senhor, mas entender não só para esta vida, porque Ele nos fez uma promessa e a promessa dele está de pé para a minha e para a tua vida. Suporte, creia, porque o Senhor, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e a qualquer momento nós seremos tirados desta terra. Esta é a esperança do cristão, pois estudar escatologia bíblica gera esperança no meu e no seu coração a aguardar a vinda do Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu separei foi uma palavra tremenda, que eu me deparei com esta palavra 8 anos atrás. Quero abrir um parênteses aqui, coisa rápida para explicar algo. Eu, quando entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha um entendimento um pouco arcaico, um pouco antiquado. Eu entendia que a Bíblia eu tinha de ler, mas eu não precisava responder nada para alguém, se alguém quisesse que fosse ler. Eu não tinha que falar nada para ninguém. O Evangelho não era para ser explicado, era para ser vivido. Eu tinha este entendimento. Aí eu me deparei com um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, para que estejais sempre preparado para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E Pedro vai dizer, não só está preparado, mas preparado para responder com mansidão e temor, não responder de qualquer forma. O primeiro ponto é que gera esperança no coração do estudante. E o segundo ponto, porque eu devo estudar escatologia, é porque gera preparo no coração de quem estuda. É isto mesmo. Ali a palavra de Deus quebrou o pensamento antiquado que eu tinha, um pensamento arcaico, e eu fui renovado e eu entendi que eu tinha sim que ter conhecimento, preparo para uma pessoa que chegar a mim e dizer: onde está escrito 7 anos de tribulação? Onde está escrito isso? E eu ter preparo para responder. É o que Pedro está dizendo. Quando eu me deparei com esse texto, louvado seja Deus, a minha mente se abriu e eu me entreguei mais à palavra de Deus, tá certo? Então, 2 pontos eu deixei aqui. Primeiro, porque gera esperança. E o segundo, porque gera preparo. E quando nós falamos de preparo, logo nós lembramos do filho na fé de Paulo, o jovem pastor Timóteo, que ele vai falar: procura apresentar-te como obreiro preparado, aprovado em algumas traduções, que não tem do que se vergonhar e mais, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós aprendemos o que é escatologia, o porquê devemos estudar escatologia e vamos discorrer alguns assuntos em relação à escatologia bíblica, tá certo? Para que nós não estendamos demais este vídeo, eu vou ficando por aqui. Acompanhe este canal, veja os próximos vídeos e deixe seu comentário,
comente. Se você tem interesse em algum assunto, um assunto que você acha complexo e que leu, já releu e não entendeu, deixe sua pergunta, deixe sua sugestão. Este canal é aberto para sugestão, independente das escolas que existe, pré-milenar, milenar, pós-milenar, não há problema algum. O seu comentário, a sua sugestão é muito bem-vinda, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, se tem alguma expectativa para os próximos vídeos, aguarde, acompanhe este canal, Escatologia Bíblica, porque aqui é sem especulação, tá certo? Aqui nós vamos de Bíblia. Até mais e que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.